Vamos para a última, para a gente fechar isso. Vamos, olha só, para a última parte, né? Não é a última questão. Aqui eu começo essa questão 12, onde fala o seguinte: uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose para adoçar seu cafezinho. Ai, eu adoço meu café, eu não adoço meu café. Bruno, eu não tomo café ainda. Vamos lá, olha só. Massa do café aqui é 34,2 gramas, ok? Né? E aí o que acontece? Qual o volume de café adoçado? Foi de 50. Então o volume de solução desse cafezinho é 50 mililitros. Ele pergunta qual é a concentração de sacarose nesse cafezinho. Interessante, ele não fala qual é a forma de concentração. Então você pode usar a concentração em gramas por litro, sem problema nenhum, tá? Então você vai dizer que é 34,2 gramas em 0,05 litros. Pô, Bruno, mas eu quis colocar em ml a resposta. Sendo sincero, eu não te identifiquei qual é a unidade, né? Aí fica difícil, né? Nessa questão em específico, o que você vai fazer agora? Não sei, deixa eu ver aqui. Tá, para você resolver essa questão aqui agora, e o jeito que eu malandramente vou fazer é andar para 342 sobre 0,5. E aí eu vou dobrar esse número, porque o dobro aqui embaixo vai dar 1. Né? O dobro de meio é 1 e o dobro desse número aqui dá 300, dá 600, de 40 dá 80, dá 684, ou seja, 684 gramas por litro. Se tu colocaste 34,2 gramas num copinho de 250 ml de açúcar pra caraca, tá? Tu vai colocar em 1 litro de café 684 gramas de açúcar, né? A Diabetes mandou um abraço com essa questão. Você poderia fazer isso em ml? Sim, claro, é 1000 vezes menor, então vai ser 0,684 gramas por ml. Você poderia fazer isso em outra unidade? Poderia ser em porcentagem, massa, volume, mas uma que eu quero debater com vocês, que é mais interessante, é a molaridade. A molaridade aqui se faz sentido porque a massa molar desse cara é um número interessante. Como é que é o cálculo de massa molar? Eu mostrei no último vídeo, mas a massa molar dele eu teria que pegar a massa do carbono, a massa do hidrogênio e a massa do oxigênio. Carbono é 12, então é 12 vezes 12. São 12 carbonos e a massa de cada carbono é 12. Mais hidrogênio é 1 e são 22 hidrogênios, então vezes 1, mais 11 vezes 16, que é a massa de cada oxigênio. Se tu somar isso dá 342 gramas por mol. E aí tá uma parada interessante nessa questão, é que se a molaridade, né, é 34,2, isso dá equivalente a falar que se a massa é 34,2 gramas, se você fizer a conversão para número de mols, dividindo pela massa molar, isso dá 0,1 mol. Conclusão, né? Se você fizer a conta, a proporção no final, isso aqui, ó, vai dar 2. Então, deixa eu escrever isso aqui. E aqui não está me ajudando. Quer dizer que, nesse caso, está dando um pouquinho de lag. Quer dizer que a molaridade, nesse caso, é 2 mols por litro. Pô, mas tu precisava fazer isso? Não, não precisava. A questão não te pediu isso. Não se preocupa nesse detalhe, então, não. Tá bom? Questão 13. Questão 13. Aí já é um pouquinho mais pesado. Né? Vamos lá. Fazer a 13 e depois fazer logo a 14 para fechar isso aqui. Questão 13. O carbonato de cálcio é usado para a fabricação de vidros, adubos, cimentos e dentrícios. Ok, tem uma fórmula dele aqui. E aí ele fala, calma aí. Qual é a massa de carbonato de cálcio que deve ser dissolvida em água para obter 500 mililitros, ou seja, o volume eu já sei, 500 mililitros, que equivale à mesma coisa que meio litro de solução, aonde a concentração, que eu vou apagar isso aqui, vou botar molaridade, aonde a molaridade aqui é 0,2 mols por litro. Veja bem, a molaridade é o número de mols por litro, ou seja, são 0,2 mols desse soluto a cada 1 litro. Aqui tu tem meio litro, metade desse valor. Então você tem metade do número de mols, 0,1 mols desse material. De quê? De carbonato.
Como é que eu converto isso para massa? Aí tu vai ter que ir na tabela para verificar a massa molar desse cara. Massa molar do CaCO3. O que você faz? É a massa do Ca, mais a massa do C, mais a massa do oxigênio. A massa do cálcio na tabela é 40, mas a massa do carbono é 12. Mas a massa de cada oxigênio é 16, mas é vezes 3. Então isso vai dar 100 gramas por mol. Pô, tu fez a conta? Não fiz. Eu já sabia a massa e eu somei esses números para chegar à resposta. Então, 0,1 mol é a quantidade que eu tenho. Sabendo que a massa molar é 100 gramas por mol, como é que eu respondo? 100 gramas é a massa equivalente a 1 mol. Eu tenho 0,1 mol nessa solução. Aqui eu chamo de Y. Y vai ser igual a 10 gramas de CaCO3. E por último, mas não menos importante, uma questão pesadinha que fala sobre ppm, que é parte por milhão. E que é parte por milhão ou parte por bilhão? Né? Isso eu acabei nem falando em sala, na verdade era mais para vocês treinarem, dado isso na apostila, né? Tem os exercícios, tem um material também extra. Olha só. 1 ppb é uma parte por bilhão. Significa que eu tenho 1 grama de cádmio a cada 10 elevado a 9 gramas de solução. Beleza. Com relação a esse texto, transforma esse 1 ppb em 1 ppm. 1 ppm, para isso, 1 ppm seria uma parte por milhão. Então, quanto desse material tu teria em 1 milhão de gramas de solução? Era só isso. Na letra A, você sabe que 1 a cada 1 bilhão de fases. Então, 1 bilhão de gramas de material. Em 1 milhão de gramas é 10 elevado a sexta. Né? Então, X passaria a ser 10 elevado, vamos lá, 10 elevado a sexta sobre 10 elevado a 9. Né? Na conta. Isso dá 1 sobre 10 a terceira. Ou seja, 10 elevado a menos 3 gramas, né, porque isso aí sobe, de cádmio, ou 0,001 grama de cádmio, ou 1 miligrama de cádmio. Né? Ah, Bruno, mas ele não pede a massa, ele pede a fórmula, o ppm. Tá bom, ppm é 0,001 ppm. Bruno, e na porcentagem em massa? Eu vou mudar a caneta, tá? A caneta tá travando agora, no final de tanta coisa aberta, né? Não só gravando. Olha aqui. Nesse caso, o que você vai fazer? Porcentagem é por 100. Então, tu sabe que é 1 grama de cádmio a cada 10 elevado a 9 gramas de solução. Se tu quer na porcentagem, tu quer na quantidade de 100 gramas. Tu chama de X. E eu te digo que a quantidade é muito pequena. O ppb quer dizer uma concentração muito pequena, mas tem bilhão, por isso. É uma quantidade muito pequena em 1 bilhão de partes. Tá? X nessa porcentagem aqui vai ser 100 dividido por 10 elevado a 9. Isso vai dar 10 elevado a menos 7, porque isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Então vai ficar 10 elevado ao quadrado dividido por 10 elevado a 9. Então 10 elevado a... Vamos lá, vamos devagar. Isso vai ser a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a sétima, que se você subir dá 10 elevado a menos 7. Conclusão, 0,000001, um total de 7 casas, por cento do cádmio. Questão pesada? Sim, mas eu coloquei para fechar essa lista, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês com essa resolução. Algumas questões eu fui mais direto, porque eu não tinha que me preocupar com contas, outras eu defini mais coisas com vocês, tá? Era apenas uma resolução, não era para explicar devidamente o conteúdo, por mais que eu tenha feito isso em algumas questões. Abraços, espero realmente que isso tenha ajudado vocês. E se você ficou até aqui, manda um ok, um joinha. Vou me sentir youtuber agora. Tá bom? Beleza? Tchau. E aí a gente encerra agora esses 4 vídeos. Não sabia quantos. Era 1/tantos que eu não sabia quantos. São 4 vídeos totais do conteúdo.